Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Tenho orado todos os dias, nas madrugadas, pela manhã, no final do dia, pela tua vida, para que Deus venha te abençoar e venha te esclarecer cada dia mais, amém? Eu peço a você que deixe o like, acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e que você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Vamos para a palavra? Hoje nós vamos meditar um pouco sobre quem são os personagens Janes e Jambres. O que a palavra diz? Tem algum lugar na palavra de Deus que fala sobre eles? Nós vamos fazer uma leitura, primeiramente, para a gente poder entender, em 2 Timóteo 3, do versículo 2 ao 5. O apóstolo Paulo diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizer, olha, nos últimos tempos haverão homens corruptos, homens que vão ser contrários à palavra. A palavra manda fazer uma coisa, eles fazem outra. Então ele vem trazendo essa introdução e depois ele diz assim, do versículo 6 ao 9, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o deles. Então ele vem fazer aí a única citação bíblica que fala de Janes e Jambres. Com certeza o apóstolo Paulo estava mencionando porque ele conhecia a história. Em algum lugar estava lá registrado a história desses dois homens que resistiram a Moisés. E ele está dizendo, olha, porque aprendem e nunca chegam ao conhecimento, arrebanham pessoas, mulheres nécias, carregadas de pecado, que estão ouvindo a palavra e estão fazendo o que é errado. Então, com certeza, eram líderes que ensinavam a coisa errada. E aí ele vem falar, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Então, é o único lugar, a única passagem bíblica que fala sobre Janes e Jambres. O que é resistir? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ou seja, enfrentaram, se contraporam, não cederam, contestaram, debateram, enfrentaram a Moisés. Muitos vêm dar um ensinamento, muitos pastores afirmam que seriam os magos do Egito. Nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não diz isso. Um sacerdote que se levantou contra Moisés foi Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta midianita que morava em Pétor, uma cidade da Mesopotâmia, e ele foi contratado pelo rei Balaque, né? Um rei de Moabe, para que ele pudesse amaldiçoar. Falou, vai lá, amaldiçoa aquele povo, porque eles sendo amaldiçoados, eles não prosseguirão com essa jornada, eles não vão passar pelas minhas terras, eu não quero esse povo aqui. Então Balaão saiu e foi para se colocar como um opositor de Moisés e também para amaldiçoar o povo, mas Deus interviu. Ele mandou o anjo diante daquela mula que barrou ali e segurou a mula. E quando Balaão viu, falou, mas bicho não fala.
que negócio é esse? Ele viu que realmente era uma ação de Deus. E ele voltou e falou, não posso amaldiçoar quem já é abençoado, quem já tem a bênção. Então nós vemos que esse foi um que se levantou, mas não chegou a ir se opor a Moisés e a amaldiçoar. A palavra diz em Êxodo 7, versículo 10 ao 12. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenou. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Então muitos usam essa passagem para dizer que os magos do Egito foram opositores a Moisés e que seriam esses dois homens, que eles estariam no meio, que eles eram como se fosse assim, o sumo sacerdote, né, de Faraó. Seriam os cabeças, esses dois, Janes e Jambres. Mas nós não podemos afirmar. Em um manuscrito encontrado em 2014, diz que eles eram necromantes do Egito. Quero trazer mais algumas curiosidades para você. No livro de Jazar, que é um livro pseudoepígrafo, um livro apócrifo, fala sobre esses personagens e tem uma menção que é feita sobre eles e diz assim: Yohaná e seu irmão opuseram-se a Moisés. Por esse nome, Yohaná, que era um nome judaico, eles seriam de linhagem judia? Será que eles faziam parte do povo de Israel? Existe também alguns manuscritos, algumas passagens citadas no Targum de Jonatas, de 501 a 600 aproximadamente antes de Cristo, e no manuscrito de Qumrá são mencionados os nomes desses personagens também. Agora, no meio do povo de Israel, quem foi que foram opositores de Moisés? Porque no meio do povo haviam também opositores. Como eu tenho a minha opinião, você tem a tua, cada um tem a sua opinião. Aqui nesse canal eu trago aquilo que eu estudo, o conteúdo bíblico, palavras, oração e aquilo que Deus traz em espírito a mim. E eu dou também a minha opinião pessoal e cada um dá a sua. O importante, como eu até citei para uma inscrita do canal, uma pessoa que deixou aí uma explicação bastante interessante, de que Deus tem os seus segredos. Nem tudo está aí minuciosamente detalhado, escrito para nós como é. Até não haveria livro suficiente para isso. Mas Deus vai revelar todos os segredos para nós, quando nós, pela sua misericórdia, pudermos estar com Ele na glória. Agora, a passagem bíblica que fala de opositores a Moisés no meio do povo cristão é esta: Datã e Abirão, também opositores de Moisés, Coré e seus seguidores contra Arão, e Corá e toda a congregação contra Moisés e Arão. E diz: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então, eles estavam se contrapondo contra Moisés e está dizendo: olha, vocês não são maiores do que nós.
Nós também temos condições. Alguns queriam até tomar o lugar de Moisés como líderes. Então você veja que no meio do povo de Israel existiam aqueles homens que desobedeciam, como Acã, que roubou as coisas que era lá do rei, do reinado lá que foi destruído e trouxe, escondeu e Deus cobrou. E desses homens também eles foram cobrados por Deus, eles foram destruídos. Então veja que Moisés sofreu todo tipo de afronta e houveram várias pessoas que se levantaram contra eles, de outras linhagens, de outros povos e também no meio do seu povo. Eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário. Quem foi Janes e Jambres? Você acha que foi os magos do Egito? Os necromantes lá do Egito? Você acha que foi que eles estavam infiltrados no meio do povo de Deus? Deixa aí o teu parecer, que Deus te abençoe grandemente. Eu particularmente creio que seriam sacerdotes, porque aqui, como Paulo vem falar, né, são homens amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, desobedientes, irreconciliáveis, orgulhosos. E aí diz que eles introduzem pelas casas e levam cativas pessoas que não têm conhecimento. Então seriam sacerdotes que também, e diz, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem. Então esses dois personagens, Janes e Jambres, com certeza foram homens do poder, ou realmente do Egito, ou de outros povos, porque no meio do povo havia aqueles que queriam o poder. Mas aqui está dizendo, resistiram a Moisés, como estes resistem à verdade. Então, a minha opinião, sim, eles podem ter sido os sacerdotes do Egito, mas eu não posso te afirmar isso. Deixa a tua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre este conteúdo. Que Deus te abençoe grandemente. Que no decorrer dessa semana o Senhor te alcance de vitória, alcance a tua casa com bênção. Traga aí na tua vida esclarecimento, porque quem clareia a nossa mente para a palavra e que pode nos revelar a sua palavra é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Fica para você um forte abraço da missionária Deise e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.